Cercado por mitos e lendas, foi o primeiro fuzil de assalto verdadeiro. Obviamente, estou falando do Sturmgewehr 44. Antes de tudo, quero esclarecer sobre o nome, pois muitos o chamam de Sturmgewehr 44, outros de metralhadora pistola 44. E está correto em ambos os casos, porque essa arma mudou de nome não 2 vezes, mas na verdade 4, permanecendo quase essencialmente a mesma. Por motivos que agora vou contar para vocês, a ideia de usar um cartucho chamado intermediário surgiu já após a Primeira Guerra Mundial. Os cartuchos de potência total são um pouco exagerados. São armas que podem matar até 2 km de distância. A maioria dos confrontos armados ocorre a menos de 300 metros, então carregar uma munição exageradamente potente e pesada é um pouco um desperdício de material, é um pouco um desperdício de peso, porque pelo mesmo peso posso carregar muito mais munições pequenas do que munições grandes. Assim, o conceito de cartucho intermediário se espalha em vários lugares, porque é um meio termo entre a pistola e o fuzil de potência total. Os americanos possivelmente foram os maiores usuários de cartucho intermediário na Segunda Guerra. A carabina M1 usa basicamente esse tipo de munição. Os próprios soviéticos desenvolverão uma munição intermediária muito famosa que, na ideia deles, substituiria todas as armas que eles tinham naquele momento: a infantaria. Mas aqueles que são lembrados como os verdadeiros usuários e principalmente os idealizadores do cartucho intermediário e do conceito de fuzil de assalto são os alemães. Como já mencionei para vocês, desde os anos 30 já existem trabalhos experimentais para criar, antes de tudo, uma munição e depois uma arma. Que fique claro, nasce primeiro o ovo ou a galinha. Nas armas, a munição vem antes da arma. Obviamente, a chegada da guerra, por um lado, interrompe todas essas experimentações. Muitas nações já estavam tentando adotar um fuzil semiautomático. Os soviéticos quase chegaram lá com o Samozarjadnaya Vintovka Tokareva, 38, o Samozarjadnaya Vintovka Tokareva, 40 que nunca substituiria o Mosin. Os únicos que realmente conseguiram foram os americanos. Apesar da guerra, o trabalho de pesquisa alemão, como em toda a nação, continua. Por um lado, tenta-se desenvolver um fuzil de batalha robusto semiautomático. Para os alemães, será primeiro o G-40I e depois o G-43. No entanto, esse conceito de uma munição intermediária e de uma arma universal continua. A ideia de que uma arma possa fazer tudo o que as outras fazem, ou seja, segue sendo praticamente uma metralhadora leve, submetralhadora e fuzil de batalha ao mesmo tempo. O fuzil de assalto é exatamente isso. Sua principal característica é a confiabilidade e o fogo seletivo, permitindo tiros únicos ou automáticos. Dessa forma, substituindo tanto as submetralhadoras quanto os fuzis de infantaria, sejam eles de ferrolho ou semiautomáticos. As primeiras versões do Sturmgewehr surgiram em 1942 como o Maschinenkarabiner 42, um produzido pela Enel, outro produzido pela Walther. O da Walther não teve muito sucesso, mas o da Enel prometia bastante. É muito parecido, se você olhar externamente, com um Sturmgewehr 44 facilmente reconhecível. Vou colocar uma imagem aqui. A diferença está essencialmente no pistão de gás, que é um pouco diferente aqui na frente. Outra característica que ele tem é que funciona com um ciclo de disparo de ferrolho aberto, ao contrário do Sturmgewehr, que tem um ciclo de disparo de ferrolho fechado. A arma e a ideia não agradam a Hitler, que basicamente ordena parar o desenvolvimento desse conceito estúpido. Essa carabina automática, essa Maschinenkarabiner, e focar em coisas mais úteis. Porém, há algo importante. Hitler é visto como um ditador que pode e faz tudo. Até certo ponto, durante a guerra, muitas vezes o exército simplesmente o ignora. Exatamente, fizeram isso com essa arma. Ele mandou parar o desenvolvimento, mas continuaram como se nada tivesse mudado. Porque o exército sabia que esse conceito poderia ser um conceito vencedor. Muitos Maschinenkarabiner acabam indo para a linha de frente, especialmente na frente oriental. E uma iteração seguinte é desenvolvida que, de uma forma bastante confusa, se chama metralhadora pistola. 43-1, a metralhadora pistola. 43-1 já lembra muito essa arma que eu tenho aqui.
Uma primeira modificação feita na metralhadora pistola 43-1 é mudar algumas características do cano. Essencialmente, o cano do Machine Carabiner 42 e da metralhadora pistola 43-1 era muito grossa para aceitar vários acessórios que eram úteis, por exemplo, no Kar 98K. Em particular, não podia aceitar acessórios para o lançamento de granadas de fuzil. É um aspecto tático bastante importante. Assim foi readaptado ao perfil do cano e nasce o metralhadora pistola 43. Isso confunde, pois o metralhadora pistola 43-1 precede o metralhadora pistola 43. E ainda não se sabe bem o motivo dessa designação. Isso acaba confundindo um pouco as coisas. Mas lembrem-se, o metralhadora pistola 43 vem depois do metralhadora pistola 43-1, mesmo que pela lógica deveria ser o contrário. No final de 43, começo de 44, os alemães, por algum motivo alemão, decidem renomear, reclassificar um pouco todas as suas armas. Por exemplo, Divi 43 vira Carabiner 43. Qual é a diferença? Absolutamente nenhuma. E assim, da mesma forma, o metralhadora pistola 43 se torna o metralhadora pistola 44. Não há nenhuma diferença mecânica entre o metralhadora pistola 43 e o metralhadora pistola 44. Eles são literalmente idênticos. Só muda o que está escrito em cima. Em determinado momento, Hitler descobre e recebe uma demonstração dessa arma. E quase esquecendo que ele odiou isso no começo, ele adora e quer dar a ela um nome um pouco mais marcial, um pouco mais nazista. Ele chama de Sturmgewehr fuzil de assalto e não metralhadora pistola, Maschinenpistole. Não é pistola automática nem metralhadora, mas fuzil de assalto. E a designação assim muda para Sturmgewehr 44, também abreviado como Sturmgewehr 44. Qual é a diferença entre o metralhadora pistola 44 e o metralhadora pistola 43? Absolutamente nenhuma, só o nome. Para recapitular, temos 5 nomes diferentes para 3 armas diferentes. Carabina automática 42 em 2 versões. Estamos de acordo, o da Walther é raro e não foi para lugar algum. Depois temos o metralhadora pistola 43-1, que já lembra muito essa arma, exceto pelo diâmetro da came. Depois vieram o metralhadora pistola 43, metralhadora pistola 44 e Sturmgewehr 44, que são a mesma arma com nomes diferentes. Este, em particular, é um metralhadora pistola. 44 está marcado como metralhadora pistola. 44. Como mencionei antes, a ideia dessa arma era substituir todas as armas usadas essencialmente pela infantaria. Assim, ela também é distribuída, até porque a produção começa, mas nunca vai atingir números suficientes para o uso total dessa arma. A ideia correta de distribuí-la não era dar um pouco para cada unidade, mas sim que cada unidade, que pelo menos cada companhia, fosse armada com a mesma arma. E assim ela é distribuída. Apenas algumas tropas que poderíamos considerar um pouco mais de elite recebem em massa o Sturmgewehr. Enquanto as outras seguem usando as armas já existentes, metralhadora pistola, 40 Kar 98 fuzis semiautomáticos da Walther, etc., a arma obviamente não vai mudar o curso. Não da guerra, porque as guerras não são vencidas com esse tipo de arma de fogo, ou melhor, não são vencidas pela arma de fogo individual, mas sim pela produção, pela logística. O conceito do fuzil de assalto seguirá sendo vencedor. E essa ideia de que todos estão armados com a mesma arma, que pode fazer tudo o que fazem tanto os fuzis quanto as metralhadoras, permanece até hoje. Na verdade, essa arma é mais avançada que a K, que foi criada para substituir metralhadoras, não outras armas. Quero deixar claro, como já disse no meu vídeo sobre a K, que essa arma e o Kalashnikov não têm nada em comum. E quero enfatizar isso, vou mostrar para vocês quando a abrirmos. Parecem semelhantes à primeira vista, mas não são. Elas surgem por motivos diferentes, surgem em contextos diferentes, funcionam de maneira completamente diferente e têm uma série de características que as tornam armas completamente diferentes. Existem outras armas muito mais parecidas com o Sturmgewehr, nas quais nunca pensamos, mas que o lembram muito mais. Primeiro de tudo, o fuzil automático leve belga, que inicialmente usava a mesma munição e internamente lembra muito essa arma. Pelo jeito que se abre, vocês vão ver que vai lembrar, por exemplo, o metralhadora pistola, 5 recente, ou outras armas como a R15, que utilizam praticamente o mesmo sistema para poder desmontá-la. Deixem-me mover as câmeras, vou mostrar de perto para vocês como funciona.
Infelizmente, já aviso que não poderei atirar com nada, porque primeiro custa uma fortuna, uma tonelada de dinheiro. Principalmente porque esta aqui é automática. E pesquisem no Google quanto custa uma dessas em leilões. Estamos falando de mais de 30 mil dólares, ou seja, equivale a 2 carros populares. Segunda coisa, infelizmente eu não tenho as munições adequadas para fazer isso. Hoje apareci de surpresa no stand de tiro sem avisar. Desta vez, só consigo munições quando busco algo raro. Não foi o caso, e acho que não me deixariam atirar, independentemente disso. O Sturmgewehr 44 é um fuzil de assalto com fogo seletivo, ou seja, pode disparar em modo semiautomático e automático. Ele é alimentado por um carregador removível de 30 tiros, com este grande botão do lado esquerdo. Apertando ele, o carregador sai. As munições são as 8mm Kurz, também conhecidas como 7,92 por 33. Quase todos os controles ficam à esquerda. Primeiro, há uma trava de segurança e um seletor de tiro separados. Este botão, que como vocês podem ver vai de um lado para o outro, me permite selecionar o modo de tiro semiautomático ou automático. Em particular, se o botão aparece do lado direito, está no modo automático. Se aparece do lado esquerdo, está no modo semiautomático. Ao lado do gatilho, por outro lado, temos a trava de segurança. À esquerda temos a alavanca de carregamento, o que é melhor do que na K, onde fica à direita. Acho que isso facilita muito manusear a arma. Detesto armas carregadas pelo lado direito. Como vocês podem ver, a coronha está totalmente alinhada com a ação. Isso ajuda a controlar o recuo, especialmente no modo automático, sobre a coronha. Também temos um compartimento para um kit de limpeza, a alça de mira e, adiante, a mira frontal. Em seguida, o pistão e a entrada de gás. Este elemento que muitos não sabem o que é na verdade, é o chamado stacking rod em inglês. Ou seja, serve para prender várias armas juntas, para colocá-las na vertical e em campo para que permaneçam verticais e limpos. Parece uma coisa muito estranha, mas serve literalmente só para isso. Também temos um encaixe para o cinto que do outro lado se prende aqui na coronha. Desmontá-la lembra muito outras armas que vieram depois, e isso não é por acaso. A evolução da metralhadora pistola 44 leva ao fuzil automático, leve a algo que muitos esquecem. O fuzil automático leve também se abre de forma semelhante. Por outro lado, a Mauser tentou competir com esse design com sua própria arma chamada Sturmgewehr 45. Outra arma experimental era a Gerät 06H, da qual derivam todas as armas da Heckler e Koch. Para prosseguir com a desmontagem, primeiro removemos o carregador. Também ajuda um pouco se o cão estiver armado. Como podem ver, armando a arma, abre-se imediatamente esta tampa que impede que sujeira entre na ação. Se eu acionar o modo de carregamento ou se o ferrolho disparar sozinho, essa tampa se abrirá automaticamente. E aqui já vemos muito melhor o ferrolho e a ação que agora vamos retirar. Para abri-lo, temos uma peça para remover, muito parecida com as dos R15. E aqui você empurra e ela sai. E isso acontece, como vocês podem ver, porque é preciso remover a coronha que tem um pouco de tensão dessa mola enorme. Então, meio desajeitadamente, ela saiu. Dessa forma, o conjunto de disparo se não balança junto com o modo de carregamento. Podemos prosseguir removendo os componentes do obturador e do porta-obturador. Assim, temos o obturador. O porta-obturador. O porta-obturador é muito simples. É um pistão, está conectado ao pistão de gás. Este, obviamente, é um pistão de curso longo, integrado com a peça do porta-obturador. Esta talvez seja a única peça que vagamente pode lembrar a K, embora seu funcionamento seja completamente diferente. Sendo um obturador oscilante, vocês veem que há duas superfícies inclinadas no porta-obturador que correspondem a outras iguais no obturador. Essas superfícies forçam o abaixamento e o levantamento, a oscilação do obturador.
Em poucas palavras, quando a arma está nessa configuração, quando está aberta, quando ela avança e o obturador toca uma parte final, o transportador do obturador o faz abaixar quando os gases do disparo empurram o transportador do obturador. É difícil mostrar isso assim, mas essencialmente eles levantam a parte de trás do obturador. Assim ele se destrava e pode ser puxado para trás para completar o ciclo da arma. É um conceito extremamente simples que é utilizado em armas, como por exemplo o fuzil automático leve. Mas muitas outras armas contemporâneas usam esse método. A primeira que penso é a VREN Mitra, metralhadora leve inglesa. É um método que com o tempo vai cair em desuso porque tem problemas inerentes, por exemplo, com a precisão. Como existe apenas uma superfície de fechamento, com o tempo, os componentes, digamos, acabam se torcendo sempre na mesma direção. Então, uma arma muito usada com esse sistema pode ter problemas de exatidão mais do que de precisão. De qualquer forma, como vocês podem ver, ela se desmonta em pouquíssimas peças, extremamente simples. Só este aqui pode realmente se perder, pois é para fechar. Para remontá-la, basta fazer o processo inverso. Quero inserir tudo, o ferrolho com o porta-ferrolho, que deve entrar certinho, alinhado aqui em todas as peças. Aqui está. O pistão de gás deve encaixar direitinho. Depois de fazer isso, podemos recolocar a mola de recuperação grande, que é bem dura, que vai dentro da coronha, algo que lembra muito aos mais experientes AR-15 que também utilizam uma mola na coronha. Vamos encerrar aqui. E esperando que não dispare, eu seguro, reinsiro aqui a peça. Que vai segurar tudo. E a arma funciona. O Storm de ar, como vocês viram, é uma ideia vencedora. Hoje em dia, todos usam uma arma que, em conceito, deriva desta aqui. Algumas na mecânica ou em alguns detalhes não a capa com certeza e continua sendo absolutamente uma arma lendária que ainda é usada até hoje. Não sei se vocês sabem, mas há alguns anos na Síria apareceram muitos deles. Não se sabe bem como ou onde. Mas há muitas imagens, vou colocar aqui algumas de combatentes sírios que ainda hoje o utilizam. É a única arma da Segunda Guerra Mundial que hoje ainda não está obsoleta. E isso diz muito. Obrigado por assistir a este vídeo, nos vemos na próxima. Até a próxima.